Olá pessoal, aqui estamos novamente gravando um vídeo procurando levar esclarecimentos às pessoas de uma forma generalizada, alcançando mais a população, porque geralmente os advogados já subentende-se que têm conhecimento das questões jurídicas que tratamos aqui semanalmente, e também ao estudante de direito, que pode sempre ter lá seus proveitos, independente dos ensinamentos que recebe de seus professores. Hoje nós vamos tratar de embargos de declaração. Aqui o João Luiz, o meu filho, advogado também militante, sócio do escritório Jorge Araújo Advogados Associados, ele vai fazer essa abertura a respeito dos embargos de declaração na esfera civil. Depois eu vou dizer alguma coisa na esfera penal. Pois não, João, você está com a palavra. Obrigado mais uma vez, Dr. Joel, meu pai, pela oportunidade. Fui convidado hoje para falar sobre os embargos declaratórios ou embargos de declaração, a peça do momento, né? Por conta aí das notícias que nós passamos a ouvir essa semana, a ler, a ver nos jornais e mecanismos aí de comunicação, por conta de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a mim coube falar especificamente sobre a questão dos embargos declaratórios na esfera civil. Apesar da discussão da natureza dessa peça, se ela é um recurso ou não, né, o fato é que os embargos declaratórios no novo Código de Processo Civil, eles são classificados como recurso. Eles vêm instituídos lá no artigo 994, inciso 4º do novo CPC, né? Então eles vêm classificados como sendo uma peça recursal, né? Muito embora eles venham ser classificados inicialmente como uma modalidade de recurso, eles são tratados especificamente nos artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil. E ali, na discussão específica dele dentro do Código de Processo Civil, né, fala que os embargos de declaração, os embargos declaratórios, eles se prestam eles têm uma natureza, na realidade, de corrigir um vício da sentença, do acórdão, ou agora no caso, né, após a reforma de 2015, de qualquer tipo de decisão interlocutória, ou seja, ele acaba alcançando toda e qualquer decisão interlocutória, ele não acontece mais no âmbito apenas da sentença ou do acórdão. É diferente, por exemplo, no âmbito do processo do trabalho, né, que ainda por força de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, os embargos declaratórios eles terão aplicação apenas em caso de sentença ou de acórdão, para esclarecer uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. Com essas alterações da reforma processual do ano de 2015, os embargos declaratórios eles acabaram contemplando mais duas possibilidades. A primeira possibilidade é da correção de erro material, e a segunda é essa que eu já falei agora, né? Que é a ampla embargabilidade das decisões, ou seja, antes a gente podia discutir, a gente podia questionar a existência de um vício, pedir um esclarecimento acerca de uma decisão apenas se ela fosse terminativa do processo, ou seja, se ela fosse relativa a uma sentença ou a um acórdão. A partir da reforma, qualquer decisão interlocutória pode ser objeto de embargos declaratórios, desde que ela traga, né, ali uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão a ser sanada. E até um erro material também. Ou seja, se tiver apenas um erro que precise ser corrigido, né, que não implique necessariamente numa alteração, eles podem. E o Código também traz a possibilidade, né, de uma alteração do conteúdo decisório da sentença através dos embargos, ou seja, quando aquela decisão que o juiz vai ter ao sanar o vício da sentença altere na realidade o provimento jurisdicional, que são chamados efeitos infringentes dos embargos declaratórios.
né? Então, os embargos declaratórios, na realidade, ele vem lá, né, com a finalidade de corrigir, né, qualquer tipo de erro ou vício na sentença, né, e tem a finalidade justamente de garantir às partes que se aplique o princípio da fundamentação das decisões, que vem estabelecido tanto no inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal, né, quanto no novo Código de Processo Civil. E o que a gente precisa atentar, na realidade, é que, diferente do código anterior, quando a gente tratar de omissão nos embargos declaratórios, o novo código ele faz uma remissão específica na parte dos embargos ao parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, explicando qual é o tipo de omissão que é sanável e é atacável através dos embargos declaratórios, ou seja, não é toda e qualquer omissão. A gente tem que tomar cuidado e enquadrar os embargos dentro daquelas situações que estão previstas ali dentro do parágrafo 1º do artigo 489, justamente para que o juiz, ao apreciar o pedido, não entenda que o advogado tomou uma providência só para atrapalhar o processo, para atrasar o andamento do processo, que são os famosos recursos protelatórios, né? Eu não faço uma coisa, eu não tomo uma providência judicial com a finalidade de resolver uma questão, e sim de criar embaraço, de criar uma dificuldade. Então, doutor Jorge, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interpõe um recurso, seja ele qual for, porque nós ficamos sujeitos a sofrer uma penalidade no caso desse recurso ser reconhecido pelo tribunal como uma medida manifestamente protelatória, manifestamente para causar embaraço. Então, assim, em linhas gerais, né, o que seria importante... É lógico que o assunto não se esgota em si, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas como a finalidade aqui é só trazer pro seu telespectador, pro seu ouvinte, pro seu fã, não sei como é que é o nome qual o termo que eu uso aqui, essa informação em pílula, né? O importante é a gente falar, olha, trata-se de uma medida judicial, de um remédio judicial, né? Que tem gente que fala que é recurso, tem gente que fala que não é, que tem uma finalidade de corrigir um erro que pode existir numa sentença judicial. Olha, doutor João, muito boa a sua explanação, né? Principalmente para o profissional do direito, para o estudante também, com toda a didática que você colocou aqui, mas na verdade as pessoas que a gente procura dirigir semanalmente, já foi dito aqui inicialmente, são os nossos amigos, são as pessoas que a gente procura contribuir de alguma forma, porque todo mundo está na própria verve dos seres humanos, aquela busca perene pela justiça. E muitas vezes os seres humanos, as pessoas, os estudantes de direito, cidadãos comuns principalmente, que não têm o conhecimento da cultura jurídica, às vezes vê ou ouve ou assiste numa televisão, por exemplo, que foi dada uma determinada decisão, então entende que aquela situação, através de uma sentença ou um acórdão, a situação estaria esgotada, né? E depois, daqui a pouco, vê uma outra decisão, as pessoas acabam ficando naquela dúvida, sem saber o que de fato aconteceu então. Como, por exemplo, no caso recente do presidente Lula, que os advogados haviam ingressado com um habeas corpus numa determinada situação. Bom, o relator do processo lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, ele havia rejeitado aquele habeas corpus, né? Se não me falha a memória, foi levado para a Câmara e a turma, e ali eles decidiram contrariamente à pretensão dos advogados. Então acabou a situação? Não, o legislador ele concedeu uma oportunidade para que o juiz ou o tribunal ele possa rever a sua decisão quando de fato há obscuridade, contradição ou omissão dentro do processo.
No processo civil, conforme você disse, é um outro prazo, são 5 dias. Na esfera penal, o prazo é de 2 dias que os advogados têm para interpor. Agora, o tempo que o juiz, o magistrado, o ministro ele vai decidir, isso já é tempo do juiz, é no tempo dele. Então, veja bem, na esfera penal, que é o que eu estou me referindo agora, que é o caso que envolveu lá o presidente Lula, foi dada uma decisão, foi proferido um acórdão. E os advogados observaram que determinadas questões não foram observadas naquela decisão que rejeitou aquele habeas corpus. E com isso foram apontados as omissões, as obscuridades, as contradições, porque em outros processos o Supremo Tribunal Federal ele havia decidido de uma forma diferente. Então os ministros tinham que esclarecer o porquê dessa situação. Aí foi quando o ministro, analisando e com o amadurecimento das questões, segundo ele mesmo disse na decisão dele, foi que ele acabou acolhendo, enxergando e refazendo a decisão anteriormente proferida. E acabou acontecendo essa situação que todo o Brasil já conhece e discute hoje. Mas o que eu gostaria de dizer aqui, né, porque também eu serei o mais breve possível, porque a gente sabe que as pessoas hoje eles não têm tanto tempo assim para assistir, porque existem muitas lives, existem muitas matérias na internet, vídeos de toda a natureza. Então nós vamos procurar ser um pouco breve aqui, como de fato nós estamos sendo. Então veja bem, o juiz deu a sentença, porque a lei, o nosso Código Penal, que é de 1943, já está mais do que ultrapassado, né? Ele previa a época que cabia os embargos de declaração contra sentença ou acórdão, né? Não falava das decisões interlocutórias. Atualmente, o entendimento é diferente. Qualquer decisão judicial é passível de corrigir o erro, né? A omissão, a contradição, né? Conforme já foi colocado. Ele se assemelha um pouco nos seus aspectos com os embargos de declaração, doutor João, na esfera civil. É uma questão de prazo apenas. Porque enquanto na esfera civil são 5 dias, a partir não da decisão, mas do momento que o advogado ele é intimado da decisão. No processo penal é diferente, são apenas 2 dias. Então o advogado tem 2 dias para correr, né, quando ele observa que houve aquele julgamento. Às vezes ele está presente naquele dia do julgamento, né? Naquele momento do julgamento ele está presente e coloca-se ali que os advogados são intimados, eles terão apenas 2 dias para interpor esses embargos de declaração, na qual eles vão discutir exatamente essas questões que você colocou tão bem na esfera civil, também cabem as mesmas na esfera penal, que é para corrigir a obscuridade, a omissão, a contradição e também o erro material, que é muito comum, porque as decisões judiciais elas devem ser claras, elas não devem deixar de forma alguma dúvida, principalmente perante o leigo, perante os profissionais do direito, perante os outros pares, né? Porque hoje a justiça tornou-se uma coisa tão pública que existe até uma rede de TV que transmite os julgamentos do Supremo e de alguns tribunais, né? Juízes estão nas mídias diariamente, dando entrevista, falando dos acontecimentos, das decisões proferidas, né? E daqui a pouco surgem aquelas dúvidas, e essas dúvidas elas não podem persistir, elas devem ser corrigidas. Então veja bem, às vezes nós não precisamos perder tempo com a interposição de um recurso de apelação, mas através de um simples embargos de declaração, aquela situação pode ser sanada. E mesmo assim, se não for sanada, ela interrompe o prazo que estaria correndo para a interposição de recurso até que o juiz, ou o ministro, ou o desembargador, né, ou os desembargadores, ou a Câmara, venha esclarecer aquela situação. Uma vez esclarecida,
volta a correr o prazo para o eventual recurso. No caso lá do presidente Lula, foi resolvida já de uma forma quase que absoluta, quando o ministro Fachin, ele não só decidiu aquela questão do habeas corpus, que foi interposto, mas ele acabou resolvendo todas as questões que envolviam o presidente, tornando-o elegível. Mas sobre isso ainda há muitas discussões. Mesmo no meio jurídico, ainda há profissionais que entendem que houve um avanço muito além daquilo que foi pleiteado, e há profissionais que entendem que não, que a partir do momento que ele reconheceu que não era competente o juízo de Curitiba para julgar, todas as situações se tornaram também partiram para o mesmo pressuposto. É aquela questão do fruto da árvore envenenada, que é utilizada muito em direito penal. Uma vez envenenado a raiz da planta, todos os seus frutos acabam sendo contaminados também. Isso se aplica no direito penal. Em síntese, estas as questões que envolvem os embargos de declaração e que nós gostaríamos de trazer para os nossos amigos, que nós agradecemos por assistirem os nossos pronunciamentos que fazemos semanalmente, visando colaborar, principalmente com aquele que não teve oportunidade de fazer uma faculdade de Direito.